Bem, amigos, estamos agora no derradeiro bloco, o sexto bloco da nossa aula sobre Direito Civil Constitucional do nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual da Estácio, em parceria tecnológica com SES Cursos Online. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e tenho uma enorme satisfação, honra, privilégio de coordenar esse curso e de ministrar essa aula. O que foi essa aula? Todas essas aulas, esses blocos, nós trabalhamos toda uma base teórica, teoria geral do direito mesmo, para compreender o que enfrentaremos no tema do direito civil e constitucional. E aí vimos, do ponto de vista da teoria geral do direito, vimos a evolução disso no constitucionalismo ou no neoconstitucionalismo, vimos isso no Código Civil de 16 e no Código Civil de 2002, e compreendendo o Código Civil de 2002, trabalhamos os seus 3 princípios fundamentais. Agora, o que é que eu quero mostrar? É mostrar a vocês que tudo aquilo que eu falei não é bolodório, não é prolegômeno, não é conversa para boi dormir. Não, amigo. É algo que vai ter as repercussões pragmáticas mesmo. E eu trouxe aqui, para a gente tentar discutir, 8 decisões, 8 linhas diretrizes que são importantes para que a gente possa mostrar como isso é importante na prática. A primeira situação é um acórdão que eu já mencionei aqui na nossa exposição. Aí você dá uma pausa, né, e olha aí na plataforma o acórdão do recurso extraordinário 201.819. Né? O relator para o acórdão foi o ministro Gilmar Ferreira Mendes. O que é esse acórdão, né, que eu já li, inclusive a ementa aqui? É uma situação de exclusão de associado sem observância do devido processo. O que é preciso entender? Por que isso mostra, antes mesmo do Código Civil de 2002, uma situação interessantíssima? Por quê? Porque a Constituição estabelece, no artigo 5º da Constituição, nos seus incisos, a ideia de um devido processo legal, do direito de defesa, do amplo contraditório. E as pessoas só interpretavam isso na perspectiva do direito público, do direito processual. Né? E, na verdade, há um direito processual material, constitucional, que não pode ser desprezado. Né? A ideia de que o devido processo legal, que o direito de defesa é uma garantia fundamental do sistema, independentemente de ser processo judicial. Então, naquela situação, em função de um determinado fato que, se provado perante e tendo o devido processo legal, poderia eventualmente gerar a efetiva exclusão do associado, houve uma declaração de nulidade do procedimento de exclusão, porque não foi garantido o devido processo legal, não foi garantido o contraditório, não foi garantida a ampla defesa. Perceba que isto é sintomático de uma disciplina diferenciada, sintomático de um novo direito civil. Vá pensar essa decisão há 30 anos ou mais. Ninguém cogitaria em pensar em que determinadas regras concebidas originariamente para o processo judicial poderiam ser aplicadas a uma relação jurídica de direito material. Isto é a prova inequívoca de um direito civil constitucional pela previsão constitucional da necessidade de ampla defesa e de contraditório como uma garantia e um direito fundamental. Então, essa diferença, esse tratamento permite essa compreensão. E a gente vai ver isso em outras situações. O que eu quero que vocês vejam agora como o segundo acórdão que merece reflexão. Dê uma pausa, olhe na plataforma acadêmica, a ADPF 132 e a ADI 4277, relatada pelo ministro Carlos Aires de Brito, um cantador ministro, nesse ponto também, antes de ler o acórdão, até ou antes, depois, você decide um momento, dê uma pausa nessa aula,
Entre lá no meu canal no YouTube, bote aí no YouTube, Canal Pamplona, bote no Google, Canal Pamplona, vai aparecer lá. Procure a playlist. É o último episódio da primeira temporada do Papeando com Pamplona. O Papeando que ele fez sobre liberdade de expressão, Carlos Adbrito. Ele é encantador. Foi um dos episódios mais vistos e, sem sombra de dúvida, é fantástico. Carlos Adbrito falando sobre isso. E o que é importante conceber no tema da união homoafetiva, né? Nós temos hoje no Brasil lei que discipline a união homoafetiva? Não. Temos lei que discipline casamento homoafetivo? Não. E vamos ter, quem sabe, o futuro a Deus pertence, mas o fato é que não se confia o suficiente no Congresso Nacional, talvez ainda, para que se tenha uma lei, porque boa parte da população, talvez nós temos uma evolução, nós temos uma nova visão, uma influência numa mudança de costumes, mas não foi algo da noite para o dia, e ninguém pode garantir o hoje. O fato é que não há uma minoria que ainda possa falar de se é barulhento ou não, mas há uma minoria que precisava de um respeito. E Carlos Aires usa uma expressão que é fantástica, veja o Papeando, né? Pensar que democracia é direito da maioria é não saber o que é democracia. Porque democracia é um regime em que a maioria governa respeitando a minoria. E por isso, essa compreensão é importante, porque sem lei, apenas com a ideia de uma reinterpretação principiológica, se constatou que o artigo 226 da Constituição não seria numerus clausus. Há um artigo fantástico do professor Paulo Luiz Neto Lobo, um clássico, né? Que é para além dos números clausus. Procura, dê pausa, entra no Google. Olha o texto do Paulo Lobo, né? Especificamente, é um texto já antigo, mas é um referencial necessário, né? E para perceber que, embora a Constituição fale da união estável entre homem e mulher, união estável não é só entre homem e mulher. Talvez agora, né? Tantos anos depois, as pessoas achem isso a coisa mais comum do universo. Mas naquele momento da decisão, né, houve, sem sombra de dúvida, uma quebra de paradigma. Por quê? Porque quem ia contra isso, afirmava expressamente, não é possível, só se mudasse o 226, ou seja, se exigia uma mudança da literalidade do dispositivo constitucional para poder respaldar um princípio que talvez já estivesse lá. E nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a união estável homoafetiva, né, fez aquilo no lugar do legislador. Sobre isso, também dê uma pausa e olhe na 5ª temporada o Papeando com Pamplona com João Maurício Adeodato. Né? Foi gravado em 2018, né? E é atualizadíssimo também, e discutindo o tema do ativismo judiciário e discutindo também. Esse é um tema que a gente teve que abordar lá. Por quê? Porque na omissão, no silêncio, na inércia do legislador, o Poder Judiciário foi chamado a resolver uma questão. Esse acórdão é um acórdão efetivamente clássico, que precisa realmente ser bem compreendido. Outro que deve ser analisado, anote aí por gentileza, dê uma pausa, abra lá na plataforma, é da ADI 3510, também relatado pelo ministro Aires Brito, né? A questão da pesquisa com células tronco embrionárias, né? A fertilização in vitro, ela gera um excedente embrionário que precisava-se decidir o que é que se fazia com essas células, né? Isso precisa ser conservado, congelado, pode ser descartado, pode ser objeto de pesquisa, né? O Supremo Tribunal Federal
decidir sobre a matéria, mesmo sem um preceito legal específico. E é outro exemplo evidente de uma aplicação de um direito civil constitucional. Note como isto não é algo que é um dos meus maiores temores ou dos meus maiores receios quando ministro essa aula, é justamente, olha, não pode ficar uma coisa assim, muito nas nuvens. Não, é preciso mostrar que tudo essa base teórica, né, de teoria geral do direito que eu trouxe para os senhores, ela tem uma concreção que não pode ser desprezada. Da mesma forma, outro acórdão importantíssimo do Supremo Tribunal Federal. Pause aí e procure o recurso extraordinário 898060, né? Esse foi relatado pelo ministro Luiz Fux, né? A discussão sobre paternidade socioafetiva e não afastamento da responsabilidade do pai biológico. Já foi disponibilizado o voto do relator lá. Aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque com isso o Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, ele abriu espaço para novas concepções de relações parentais, para admitir uma multiparentalidade. Eu defendo a multiparentalidade há anos e quando eu comecei a falar sobre esse tema, eu era tido como um maluco. Hoje a gente fala de multiparentalidade, né? Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, olha, o aspecto está aí, precisou de lei? Não. Não. E note, meus amigos, para a gente falar da nossa pós-graduação, que o tema correlato à multiparentalidade, que é o tema da coparentalidade, tem uma íntima relação com a relação contratual, na possibilidade do estabelecimento de um negócio jurídico em que se estabelece a possibilidade de ter um filho sem constituição de família. Isso aqui é algo importantíssimo para mostrar o campo da autonomia e da disciplina normativa calcada em princípios constitucionais, na busca da própria felicidade, é verdade? Na ideia da dignidade humana, é preciso compreender que nós podemos ir além do texto positivado e isto não pode ser desprezado por quem quer que seja. Um outro elemento importantíssimo é a linha do STJ, né, do enunciado 364 da súmula. Né, a súmula 364 do STJ, pause aí, puxe lá, súmula 364, né, que fala da empenhorabilidade do bem de família, atingindo pessoas solteiras, separadas e viúvas. Por quê? Porque as primeiras interpretações sobre a empenhorabilidade do bem de família estavam relacionadas à concepção tradicional de família. E aí, seja, se os pais morrem, os dois irmãos moram juntos, acabou a família? Não, a família existe. E a proteção do bem de família não é uma proteção só da família, mas de um direito fundamental à moradia. E isto precisa ser bem compreendido, porque o texto positivado infraconstitucional não é expresso. Então, a colmatação se dá justamente pela aplicação de direitos fundamentais. Nessa linha, a súmula 364 fez muito bem em não limitar a proteção do bem de família à forma tradicional da família e até mesmo a quem é solteiro. Por quê? Porque é uma proteção à moradia, à habitação, a uma existência digna, apenas com o nome em iuris de bem de família. É preciso compreender como isso vai se dar no caso concreto. Outro tema fantástico, anote aí também, partindo do STJ, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, o RESP 1335153 do Rio de Janeiro, pause aí, 1335153 do Rio de Janeiro, é aquele que discute liberdade de imprensa e
direito à intimidade, a discussão sobre o direito ao esquecimento, onde é que está na Constituição, onde é que está na legislação infraconstitucional a ideia de direito de esquecimento? Perceba que é uma construção principiológica na proteção da intimidade, na proteção da pessoa humana, em que nós vamos compreender a dignidade humana, levado também a um respaldo ao direito ao esquecimento, né? Porque acaba se pensando numa pena perpétua. Aqui nós temos diversos exemplos da jurisprudência e diversos exemplos da doutrina. O acórdão é de uma leitura obrigatória e percebam, senhores, no campo das relações contratuais, como isso pode gerar repercussões. Penúltimo acórdão, vamos falar um pouco também do RESP. Anote aí, por gentileza, 159-242, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Um acórdão que é fantástico, eu sou fã desse acórdão, que é o acórdão sobre a responsabilidade civil por abandono afetivo, a ideia de que amar é faculdade, cuidar é dever, e aí, na ausência do cumprimento desse dever de estar presente, há um dever de reparar. Nesse ponto, não deixe de ver, eu já falei lá no começo e falo de novo, pause, se for o caso, essa aula agora, vá olhar lá na segunda temporada, se não me engano, do Papeando com Pamplona, vá lá no canal, veja a entrevista que eu fiz com o José Fernando Simão, né, nosso Simão lá da USP, sobre abandono afetivo, um tema fantástico, discutindo a questão da ausência do amor do pai, né, e de como isso é um elemento importante e como pode gerar reparação. Nós temos que compreender que essa decisão da Fátima Nancy Andrighi, ela deu uma guinada de 180 graus na jurisprudência do próprio STJ, né, do Fernando Gonçalves, né, que dizia que era um campo de monetarização do afeto, sem mudança legislativa. Isso é o mais importante, sem mudar uma letra da lei. Deu-se uma guinada, um cavalo de pau na jurisprudência, né? Isso é uma construção decorrente de um ônus argumentativo, de trabalhar principiologicamente ou de maturar determinadas construções que vêm da doutrina, mas que vão ser materializadas através do Poder Judiciário. Então, é importantíssimo que a gente compreenda esses elementos. Aqui, quero trazer só mais um acórdão para arrematarmos esse bloco. Aqui é interessante, porque é um leading case também de um RESP do STJ, anote aí o RESP 76362, né, relatado pelo ministro Rui Rosado de Aguiar, mas também o recente RESP 1581505 de Santa Catarina, do ministro Antônio Carlos Ferreira, que admite a aplicação da teoria do adimplemento substancial sem, todavia, o estímulo à inversão da lógica de integral cumprimento. Né? Por quê? Porque a ideia de adimplemento substancial, às vezes, em contratos longos, pode gerar uma repercussão e pensar que vai ser a extinção do contrato, é um dado. Perceba que isso é matéria que diretamente relacionada a aspectos contratuais. Note a importância sobre isso. E aí eu faço outra pausa, veja a quarta temporada do Papeando com Pamplona, o último episódio de dezembro, com Alexandre Gomide, que também é professor aqui da nossa pós, analisando o tema da extinção das obrigações. Isso está intimamente relacionado a aspectos de direito contratual. Então, amigos, o que é preciso deixar claro nesse arremate de nossa aula inaugural? Que
A ideia de direito civil constitucional não é tertúlia flácida para bovino dormitar, não é conversa mole para boi dormir, não é simplesmente perfumaria jurídica, não. Isso tem concreção, isso está no dia a dia dos tribunais, isso aqui, e eu digo isso com a liberdade de quem está na magistratura há mais de 20 anos, né? A jurisprudência é um caso de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz leva a fama, porque os senhores precisam provocar e estão aqui na nossa pós para ter um melhor aperfeiçoamento da sua técnica, na obtenção do seu título e provocar os tribunais. Eu quero ver os senhores provocando os tribunais com questões como essa. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, é nessa atualização, neste aprofundamento, que nós vamos encontrar o futuro do direito civil no Brasil, o futuro do direito contratual. E eu não tenho dúvida que o senhor, a senhora, você, meu aluno, você, minha aluna, faz parte desse futuro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você aproveite ao máximo esse curso. Eu quero reiterar que eu estou à sua disposição. O meu e-mail é rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br. Eu quero que você me procure nas redes sociais, tire uma foto dessa aula ou de outra aula, me marque na foto. Estou lá no Instagram, rpamplonafilho, no Facebook também, vem a minha fanpage, é melhor, né? Ou pode me procurar no Twitter, onde for, eu tô lá, você vai me achar. Marque uma foto para a gente se conhecer em alguma palestra aí no país, e eu espero que você receba e eu possa ter a honra de lhe outorgar o título de especialista em direito contratual em um curso que você vai aproveitar ao máximo. Eu estou à sua disposição para esclarecer qualquer aspecto, ou se você tiver algum problema na parte administrativa, mande uma mensagem, inbox lá no Instagram, ou manda para o meu e-mail. Para a parte assim, de algum tipo de crítica, sugestão, aperfeiçoamento, manda por e-mail que eu encaminho para o pessoal que cuida disso resolver, porque a minha intenção é que você realmente tenha o melhor curso de pós-graduação online em direito contratual do país. E eu tenho certeza que nós juntos estamos fazendo história. A gente se encontra na próxima aula.